era uma forma de você entrar numa casa e você não via a casa. O que você via era o que não era a casa, mas você estava dentro da casa. Quer dizer, é uma metáfora meio perfeita para o que ele procurava fazer, assim, bem ou mal. Não estou dizendo que ele teve sucesso em todas essas tentativas. Justamente porque eu trabalho com ele é bastante crítico também, quando eu trabalho com ele de forma bastante crítica. Mas existe essa pretensão de criar um veículo que vai abranger, ou que vai permitir uma permeabilidade ao que acontece, né? Então, essa permeabilidade ao que acontece é relativa, na minha posição. Isso já é a minha posição, né? Existe muita idealização do Cage, no certo sentido, como se fosse de fato uma abertura total e absoluta a tudo que acontece. Mas não sei se vocês já ouviram falar, tem no livro também, no World Events, um pessoal, vocês já ouviram falar do Wendell Weiser, um grupo de compositores. Trabalha com isso? Estou começando. Um grupo de compositores que trabalham com música silenciosa, nem sempre partitura verbal, às vezes, né, tem partitura mesmo, partitura de notinha, mas que eles tomam como ponto de partida dessa ideia do silêncio cageano, que não é um simples silêncio, na verdade é a abertura ao que acontece, eles entendem dessa forma, a abertura a tudo o que acontece. Então, a proposta da música silenciosa, segundo Wendell Weiser, é tentar escutar esse silêncio, que seria, na verdade, mais rico. Tem até um texto do Michael Pizarro na internet que é bem interessante sobre isso, que ele fala que quando ele começou a escutar as peças deles, era como se ele descobrisse um som mais rico do que as composições estocásticas do Xenakis e que o black metal do Burzum. São os dois exemplos que ele dá, Burzum e Xenakis. De fato. E que esse silêncio cageano seria essa possibilidade de reconhecimento de tudo que acontece como integrante de uma composição. Isso é no texto é isso que ocorre. Eu estive em um evento Wendell Weiser, lá em Paris. Eu escrevi sobre isso na tese, inclusive. Eu estive em um evento Wendell Weiser em Paris, eles fizeram isso é um parênteses, mas é importante para o negócio lá da abrangência. Eles fizeram lá um concerto com várias peças, todas elas com pouca informação. O concerto foi feito num galpão, durante o inverno, sem calefação, goteira, tráfego do lado de fora, um tráfego discreto, o suficiente ali para se interpenetrar sem destruir o conteúdo do que estava sendo apresentado, né? Até que num dado momento tem um alarme de carro que dispara, e ele dispara com toda força. E fica fica aquilo vários minutos, né? E eu tô lá pensando, a natureza cageana suporta isso, né? Eles pararam de tocar e começaram de novo. Eu fiquei puto. Eles pararam, pediram para... Pararam de tocar e eles falaram, não, isso não, desculpa, a gente vai começar de novo. Não vale. Isso não vale, justamente. Aí eu falei, como assim isso não vale? Né? Então ali se colocou para mim uma questão muito importante, que é a questão, eu fiquei em dúvida entre duas alternativas, uma de duas ali. Existem decisões que você toma que são decisões pragmáticas de performance, que não necessariamente incidem sobre a filosofia subjacente do que você está fazendo. Então você tem lá, eu vou fazer desse jeito, eu não vou fazer daquele. Um exemplo típico, dentro do próprio universo do Cage é o do Tudor, que ele costumava, né, escrever, até certo ponto, determinar as performances das obras indeterminadas do Cage. E o Cage gostava muito das coisas que o Tudor fazia, né? Era o intérprete ideal para ele. Mas eu tenho lá o livrinho da correspondência Tudor-Cage, e o Tudor ele não tocava direto da partitura indeterminada, ele determinava um monte de coisa em performance, fazia uma segunda partitura da performance dele. Eu pensei, ele está atualizando uma versão possível de um contínuo de possibilidades que é colocado pela partitura. A princípio, não me parece que ele esteja, entendeu, violando algo que esteja no sentido duro ali, dentro da filosofia do Cage, né? Que é uma de várias, ela vai ser atualizada de qualquer forma. Se você tocar ao vivo, você tomou um caminho e não outro. O que o Tudor fazia, eu vou fazer de um certo jeito e
preparava as performances dele. Ali é um pouco diferente, né? Ali eu fiquei em dúvida entre se era um caso desse, é um caso de decisão ad hoc de performance, ou é algo mais grave. A natureza cadiana não suporta qualquer coisa. E se a natureza cadiana não suporta qualquer coisa, boa parte do que Cade falou é balela. Então isso é um grande problema. Sobre natureza. Sobre abertura. Essa abertura que abrange tudo. Porque não tem como abranger tudo. Bom, claro, no limite, bom, eu falo isso na tese também, no limite se o meteoro caísse na performance, ia ter que parar, enfim, etc. Então, a menos que você compusesse uma música que conseguisse integrar o meteoro, enfim. Dizem que o poema do Lamontiang consegue. Enfim, mas então, existe essa pretensão em Cage de abarcar essa totalidade. Né? Então, no artigo da Liz Scott, ela compara isso a duas outras abordagens de partituras verbais. Uma do George Brecht, né? Que foi feito, né? o Drip, né? Como se o Brecht ele não é um contrário, mas é um contrário que está contido no Cage, no certo sentido. Ele se concentra em eventos singulares, eventos simples, por exemplo, tem aqueles eventos, tem aquela partitura na qual você apaga a luz e acende a luz de novo, enfim, coisas extremamente cotidianas e que você não nota às vezes que é uma performance, você não nota que está acontecendo. A gente fez uma peça da Alison Knowles também, teve o Make a Salad, né, nesse evento. A gente na mesma semana lá no Rio fizemos a peça da Alison Knowles, que era uma cadeira, tinha que ter uma cadeira no espaço, ninguém sabia que aquilo era uma peça, mas a cadeira estava lá. É esse tipo de situação, né? O cara faz uma peça que ela não é percebida enquanto peça. Ela é apenas um detalhe de um certo contexto, né? E no caso do Brecht, isso é desejado por ele, né? Ele fala, num determinado momento, que existe um desejo de fazer algo. O que interessa a ele são os pequenos eventos na rua. Né? E isso não se trata de uma multiplicidade, ele não vem habitar o olhar daquele que olha essa multiplicidade e aceita tudo o que vem. Ao contrário, ele se concentra numa ação ínfima, mas essa ação ínfima ela faz parte, e ele está consciente de que ela faz parte dessa totalidade. No certo sentido, ele não está preocupado com o vidro, não é uma arquitetura de vidro, mas ele está habitando essa floresta que o vidro deixa entrever. Né? Então, essa é a comparação que a Liz Scott faz, que é bem interessante. E compara também com a Lamontiang, que é outra figura que trabalhou também bastante partituras verbais. Vocês não fizeram nada da Lamontiang, acho? Não. E que também foi alguém que puxou essa prática para uma concentração maior em atos singulares, né? Tem as compositions 1960s dele, nas quais ele trabalha coisas muito simples, por exemplo, soltar uma borboleta no espaço de performance, quando a borboleta escapar, a performance acabou. Né? Tem esse tipo de coisa. Agora, não foi o que tornou-se a tônica da obra dele posteriormente. Né? A peça mais citada é a número 7, que é aquela quinta justa. Não sei se vocês já viram, tem no livrinho também. Eu também trouxe o meu, eu acho. Tem todas elas aqui. Aqui nessa página tem aqui um que é só uma partiturinha com a quinta justa. É a página 423, começa o Lamontiang. 3, 4, 5. Tem aqui todas essas compositions, você pode passar também. É essa da quinta justa. Então essa... Como é que é a partitura mesmo? A partitura é só a quinta justa, escrito to be held for a long time. Então o que acontece no Lamontiang, além dele propor uma partitura que é apenas um som, uma quinta justa sustentada por um longo período, ele fez as pessoas, pelo menos existe uma interpretação disso, né, que diz que é como se fosse a mesma, tem uma outra peça que é aquela peça da desenhe uma linha reta e continue, draw a straight line and follow it, né, desenhe a linha reta. Como se fossem duas versões da mesma coisa, né, a ideia de uma linha reta, de uma unidade única e de alguma coisa que dura no tempo.
Então existe uma interpretação, e tem uma terceira versão da peça ainda, que está aí no livrinho, que é só a linha reta desenhada, que é a realização da ordem dada na outra partitura. Então tem a quinta justa, tem uma que desenha uma linha reta, e tem uma que é uma linha reta desenhada. E depois tem as Compositions 1961, eu acho que ele fez 29 dessas linhas retas. Eu acho que eu não lembro da data onde ele compôs todas, mas ele compôs todas no mesmo dia e datou elas ao longo do ano. Ele fez um cálculo de quantas peças ele tinha feito em 1960. Fez o mesmo número de peças em 61, datou elas antes, né? Fez uma datação equidistante durante o ano e estreou todas elas no mesmo dia, algumas inclusive antes da data de composição. Quer dizer... Você me lembra uma peça do John Cage chamada As Long as Possible. Conheço. Mas é um pouco diferente, porque eu acho que ele está, no caso aí tem uma jogada lógica, no sentido de, eu vou estrear uma peça antes da composição dela, o que é uma ilusão, porque ele já tinha feito, né? Ele apenas datou. Ele apenas datou, colocou uma data posterior à performance dele, né? Mas isso veio a ter grande influência sobre outras pessoas, sobre outros caras que também trabalharam nessa via. Um deles também que eu vou citar é o Henry Flint. Mas enfim, antes de chegar no Henry Flint, então, em relação ao Brecht, o Lamontiang tem essa concentração no evento único, mas ao mesmo tempo tem a ideia de não é um evento único que não é percebido enquanto tal. É o contrário, é a ideia de lupa, né? Então, no caso do Lamontiang, existe algo que vem do Cage, que é a concentração nos sons e não nas relações entre eles, né? Existe essa pretensão de Cage de ouvir os sons para além de relações que se estabeleçam entre eles, ouvir o som em si. Enfim. E no caso do Lamontiang, ele vai pegar essa injunção e trabalhar com um som único, então, que é extremamente amplificado. As performances dessa peça da quinta justa, elas eram extremamente amplificadas e duravam muito tempo. É como se você entrasse nesse som e descobrisse o mundo no interior desse som. Então, são relações diferentes que vão sendo criadas a partir de uma mesma filosofia da indeterminação cageiana que vai balizar tanto as obras de Cage, as escritas no sentido de as notacionais, não notação tradicional, mas as que trabalham com grafismos, com outro tipo de coisa, quanto as peças de partitura verbal. E aí você tem uma série de reinterpretações desse tipo de proposta no contexto histórico dos anos 60, principalmente início dos anos 60, em que as pessoas trabalhavam essas partituras verbais, né? Enfim, então tem o Henry Flint, no caso, uma pessoa influenciada pelo Young, né? E no caso dele, ele criou o conceito, né, de concept art, não de conceptual art, como a gente conhece hoje, arte conceitual, que Kossuth e outras pessoas teriam conceitualizado isso, mas o de concept art, que eu traduzi como arte conceito. No caso da arte conceito, já não é mais um caso de uma arte, de uma partitura verbal que serviria à produção necessariamente a produção de sons. Ele define isso como uma forma de arte cuja matéria-prima são as palavras, é a linguagem. Então, bom, uma das mais conhecidas é uma que se chama Work Such That No One Knows What's Going On. Tipo, obra tal que ninguém sabe o que está acontecendo. E não tem como performatizar essa peça, é só uma frase. Ele propõe a ideia de que há uma obra que é absolutamente incognoscível, que está rolando e ninguém sabe como ela é. Então, ele é bem doido. É um dos meus favoritos. Mas, é um cara fantástico, é um cara que foi fazer economia, Henry Flint, foi fazer economia, entrou para um partido comunista extremamente radical na época, fez piquete contra o Stockhausen em Nova York em 63, o Damião é fã dele também. A gente já conversou sobre isso. Enfim, esse concept art é só uma das ideias que ele teve, né? E que ele trabalhou por um tempo dentro dessa veia de partituras verbais. Enfim, em relação a... Bom, só para dar algumas
estou tentando, não sei, eu não sei qual a experiência, parece que o grupo tem experiências diferenciadas em relação a isso. Então, dando só alguns elementos históricos disso, algumas figuras que eu, pelo menos, um pouco por gosto e um pouco por importância histórica, destacaria, né? Então, no caso, Cage, o Brecht, o Young e o Flint, né? E especificamente o código, né? Então, que o código vocês fizeram, o parágrafo 6. Hoje, antes de você falar do cara, deixa eu só, acho que, não sei se todo mundo, você falar um pouco sobre a relação entre esses caras, né? Eles conviviam, quer dizer, eles são contemporâneos e eles têm uma relação de alguns muito próxima, outras contrastantes. Eu acho que todos eles são bastante próximos. Não de... Flint não, o Flint menos, mas... Não, estou dizendo de convívio, você está falando de histórico, social. O George Brecht foi aluno do Cage, né, nas aulas na New School, e essa ideia de partitura verbal teria surgido para o Brecht a partir de exercícios que o Cage propunha na aula dele de composição. Então, para o Cage era uma espécie de exercício, não era necessariamente para gerar obra acabada, nem nada do gênero. E o Brecht começou a produzir esses eventos, né? E teria começado aí. É engraçado que o Brecht era químico e ele tinha uma cabeça extremamente voltada para as ciências exatas, então existem testemunhos sobre os cadernos dele, nos quais ele meio que... as pesquisas dele convergiam muito com as do Stockhausen, da unidade de tempo musical, etc e tal, mas a forma que ele deu a isso, a conceituação de evento, no caso dele, não era algo que estava integrado no contexto de uma forma musical, muito pelo contrário, no final das contas, o que ele foi trabalhar foi algo que levava a música para fora de si próprio, né, em certo sentido. Então, o Brecht tem uma frase muito boa sobre isso, né, eventos são uma extensão da música. Então, um evento em geral. Então, ele começou a trabalhar essa ideia de evento genérico. Né? Mas, sim, então, o Brecht era aluno do Cage. São todos americanos, né? Todos americanos até aqui. Até aqui, sim. O Lamont Young não chegou a ser aluno do Cage, mas teria entrado em contato com o Cage via Stockhausen, quando ele foi para Darmstadt, em 59, eu acho. O Cage já havia passado por lá. Então ele chega em Nova York em 1960 e começa a fazer essas composições verbais, um pouco influenciado pelo Cage, um pouco influenciado pelo que ele já vinha fazendo em notação tradicional antes. O Lamont Young é compositor de um trio para cordas, que é considerado o marco inicial do minimalismo musical, em 1958, que na verdade é uma peça serial, mas ela é toda composta de sons sustentados e por vários minutos. Então você tem um acorde que ele entra uma voz, depois de alguns segundos entra outra, depois de alguns minutos entra outra, ele forma um acorde e desfaz o acorde, isso num espaço de 5 minutos. Então leva 5 minutos para formar o acorde e desfazer o acorde. E os sons sustentados, né? Então ele já trabalhava um pouco com essa ideia, trabalhava bastante com essa ideia de sons sustentados, né? Então no caso, o Cage veio trazer a possibilidade de estruturação diferente desses sons sustentados, veio trazer a possibilidade de determinar a partir de operações com acaso, enfim. Então, e eles se conheciam, ele não chegou nunca a ser aluno do Cage, mas o Cage menciona o Lamont Young, inclusive nas correspondências com Tudor, como uma pessoa muito promissora, que ele achava muito interessante e tudo mais. Quem mais que ele está faltando para falar sobre a questão? Não, você fala do cara. Era o Flint. O Flint foi via Lamont Young, no caso. O Flint, ele estudava em Harvard, ele era matemático de formação, fazia matemática em Harvard. Então ele entrou em contato com o Lamont Young, ele entrou em contato com o Tony Conrad primeiro, que veio tocar no grupo do Lamont Young, no Theatre of Eternal Music. Veio tocar até no Velvet Underground. O Flint substituiu também, o John Cale no Velvet Underground numa época, mas enfim, isso é outra história.
Mas então, ele conhecia o Tony Conrad, que também era matemático de formação, da faculdade e tudo mais, e aí eles entraram em contato com essa produção que estava se fazendo em Nova York em 60, 61, de partituras verbais, que eram concertos que aconteciam principalmente no loft da Yoko Ono. Então o Flint chegou a fazer 2 eventos lá no loft da Yoko Ono, que ele diz, tem um vídeo muito bom dele na internet, Henry Flint Nova York. São uma lista, né? São vários videozinhos pequenos que ele vai comentando lugares importantes que ele passou na vida dele e tal. E ele fala que esse concerto é um fiasco, foi um lixo e tudo mais. Ele é muito autocrítico, né? Ele gosta de falar que ele faz uma porcaria, né? Mas enfim. E em relação ao cardio, que aí você já está falando, já é um outro meio social, né? Um cara que trabalhou com Stockhausen, que vinha da formação europeia, etc. e tal. Muitas pessoas, eu acho que quando você escuta Cornelius Cardio, 2 coisas vêm à cabeça. A primeira coisa é o treatise, não sei nem se é a primeira. E a segunda coisa é o Stockhausen Service Imperialism. Então, foi a primeira coisa que eu ouvi falar sobre Cardio, foi esse livro, Stockhausen Service Imperialism, enfim. Não é fortuito que o nome de Stockhausen esteja na capa, enfim, ele trabalhou com Stockhausen durante a composição de Carré e basicamente desdobrava a peça para o Stockhausen. Stockhausen dava a ele, pelo menos esse é o testemunho do Cardio, né? Dava a ele trechos, acordes, instrumentações e ele... trabalhou que época? Na época de Carré, quando? 60, né? 59, 60. Em Colônia, é isso? Foi em Colônia. E aí ele tem essa história, quem compôs Carré, enfim. O próprio Cardio nunca disse que ele compôs Carré, nem nada do gênero, mas existem 2 artigos, que aliás, eu acho que eu vou ter coisa para passar. Um artigo em 2 partes, que fala sobre isso, que está nessa coleção de escritos do Cardio. Eu acho que tem todos. Isso aqui é tudo do Carlos. Todos os escritos do Cardio, que eu saiba. Não são todos, né? Você sabe se são todos? Eu acho que são todos. Eu acho que são. Eu ia... Então, tem um dos primeiros artigos aí é sobre essa colaboração com o Stockhausen. Então, enfim, Cardio tem uma ampla obra plenamente notada, de inspiração pós-serial, aprendeu violão para tocar o Marteau sans maître do Boulez, uma série de experiências. Ele é de Londres? De Londres, eu acho que ele é de Londres, eu não tenho certeza, não lembro. Não lembro exatamente onde ele nasceu, mas ele passou a maior parte da vida em Londres. E em relação a toda essa problemática que a gente vinha falando, indeterminação versus improvisação, né? O Cardio foi um cara que, de fato, ele se dedicou à improvisação, mas nem por isso, aí já é uma questão de conceituação complicada, eu acho. Nem por isso tudo que ele faz é exatamente improvisação. Digo, essas obras gráficas e as obras de notação verbal. Então, as pessoas devem conhecer o treatise, 193 páginas de notações gráficas, né? Foi publicado assim, sem bula, não tem nada, originalmente não tinha nada, o treatise handbook é posterior. Isso aqui foi publicado sem nenhuma indicação de como deveria ser lido. E era... Isso é de quando, né? 67. 63 a 67, se não me engano. Mas finalizou em 67. Logo antes de iniciar o trabalho no Great Learning. Né? O Great Learning, se não me engano, é 68 a 71, eu acho. 68 a 71. Então, isso aí foi publicado sem nenhuma instrução. E é uma posição, no fundo, parece que a gente está diante do tipo de determinação keyesiana. Na verdade, eu pretendo fazer um capítulo sobre isso, não fiz ainda. Comparando 2 peças que são
praticamente impossíveis de determinar identidade a partir de partitura. No caso, Treatise, e de outro lado, o concerto para piano do Cage. Não sei se vocês conhecem o concerto para piano do Cage. Tem aquela parte de piano que tem umas 80 notações diferentes. E cada notação dessa tem suas regras bem específicas para ser revertida em som, né? Para ser tocado. E o que você tem no Cage? Uma situação totalmente, mais uma vez, descentralizada, notações que não tem nada a ver umas com as outras, ou algumas são variantes das outras, mas enfim, são várias notações na mesma obra, e que dão resultados totalmente. A peça pode ser tocada inteira, pode ser tocada em pedaços, pode ser tocada com a orquestra, pode ser tocada sem a orquestra, só como solo de piano, pode ser tocada com piano e alguns membros da orquestra, quer dizer. E as partes individuais, elas não têm também uma identidade discernível, como este aí é o concerto para piano e orquestra do Cage, né? Só pela escuta. Então, a princípio parece que é a mesma coisa, mas eu acho que a comparação entre essas duas peças revela muito da atitude dos dois com relação ao ato de performance. No caso do Cage, você tem uma situação na qual você deve seguir as bulas e realizar o que está lá, as notações, e o resultado disso é uma espécie de ascetismo no qual você não tem o controle sobre o resultado, você é intérprete. Nem você, compositor, também com certeza não, mas você, intérprete, não tem mais o controle sobre a totalidade do resultado, da identidade resultante, né? No caso do CAD é o inverso que você tem. Você tem um gráfico não representativo, sem bulas, sem regras predeterminadas, nas quais é dado a você a tarefa de determinar o significado desse gráfico. Então é uma situação bastante diversa, né? Então, por mais que no contexto do cardio existe um constrangimento, deveria, pelo menos no caso de uma performance, pelo menos eu acho que deveria haver um constrangimento da notação em relação ao resultado, não há uma determinação de bula. Quer dizer, é uma operação no sentido inverso. No caso do Cage, você tem bula, você tem algo que deve, uma ação extremamente determinada que deve ser feita, cujo resultado é absolutamente dessubjetivizado. E no caso do cardio, você tem uma situação sem bula, na qual você compete ao intérprete realizar a síntese da notação, no certo sentido, sintetizar um resultado a partir dessa notação. Então, existem duas atitudes, eu acho, diferentes com relação ao papel do intérprete, né? E o Great Learning, eu acho que reflete muito isso. No Great Learning tem uma escolha de um texto que vai falar sobre, basicamente, um trabalho sobre si próprio, um texto confuciano, né? Depois ele abandonou esses textos, ele substituiu por textos maoístas, no momento que ele se converteu ao maoísmo, enfim. Doutrina confuciana, inclusive, era um debate no contexto da Scratch Orchestra. Vocês sabem que o Great Learning foi composto, na maior parte, não o parágrafo 1, mas na maior parte para a Scratch Orchestra. E havia no interior da própria Scratch Orchestra um debate em relação à natureza autoritária daqueles textos, não só do Confúcio, mas o fato dele usar a tradução do Ezra Pound, que foi um poeta que colaborou com o fascismo italiano, etc. E tal, enfim, mas isso já é um outro capítulo à parte, um outro debate. Aí ele mudou? Ele mudou o texto. Por conta disso? Mudou, não, mas ele mudou depois, no momento em que ele se filiou ao partido, assim. Eu não sabia desse. Tem. E não deu muito certo, né? Tem todo um problema de que não se coadunava, ele mesmo acha que o tipo de música que ele fazia não se coadunava, e a partir de um determinado momento ele não havia mais relevância social, nem sequer para a Scratch Orchestra e para o que ele havia feito com o Great Learning. Entendi. Então aquilo caiu por terra para ele completamente, mesmo com o texto modificado. Mas então é um sujeito muito interessante no sentido da indeterminação não ser para ele uma questão de ascetismo, mas ser uma forma de trabalho sobre si próprio do intérprete, no certo sentido. Então, no Great Learning, eu acho que isso é bastante claro. A peça que vocês fizeram, eu não sei
como vocês viram isso, mas existe uma exigência de disciplina, né? Você tem que se disciplinar, a ouvir o outro, a olhar para o outro, a uma série de situações. E você, ao mesmo tempo, é responsável pelos sons que você faz, pelas escolhas que você faz de sons, né? E é muito... Sim, não. Achei muito interessante no processo que a gente levou para fazer, porque os primeiros ensaios, os primeiros encontros, eles eram uma discussão. A discussão tomava... Geralmente, acho que quase todos os ensaios, ela era maior do que a execução da peça. A discussão de como seria. E passou por todas essas coisas de uma maneira mais simples, mas a primeira discussão foi essa, de, poxa, mas num olhar completamente desatento, uma pessoa pode dizer, mas eu posso, então, isso aqui seria uma improvisação, eu posso fazer é muito parecido com uma improvisação livre. E depois a gente viu que, claro, né, que tem nada a ver, que é bem difícil de ser feito. Eu acho até que para o ouvinte dá para notar que não é uma improvisação. Dá para notar, acho que sim. Eu não sei se é porque eu conheci a peça, mas é difícil esse grau de o tipo de coordenação que a peça gera, eu acho. É difícil de obter de forma só com improvisação livre, sem nenhum acordo prévio com as pessoas. É que eu não... Ou sem que as pessoas tenham tocado juntas antes, enfim, sem todas essas coisas, é difícil se obter um resultado como aquele. A gente fez, enfim, tinha muitos ensaios, foram vários ensaios, passou pela discussão de tudo isso, mas logo no primeiro a gente já soube que a coisa... Então, a gente fez várias estratégias, que acho que a maior parte delas foi só para discussão, mas eu sei que teve pessoas que fizeram partituras a partir dessa. Então, assim, eu vou fazer um símbolo. Então, quando for um som isolado, eu ponho um ponto. Quando for uma pausa geral, eu faço assim, porque é mais fácil de acompanhar. O outro, não, ele fez... eu vou escolher meus 5 sons, ou enfim, um conjunto de sons, e esses sons vão ser repetidos todas as vezes para facilitar para a própria pessoa, mas obviamente não ficava nesses 5, porque você descobre outros e você vai... mas eu acho que foi muito legal, e eu não ouvi ela, porque eu toquei todas as vezes, mas eu conversando com as pessoas depois... Mas vocês gravaram, você não chegou a ouvir o resultado? Antes da performance, não, enfim, antes da performance depois eu não ouvi. Não. Depois também não, porque a câmera eles estão baixando. E eu vi. Mas as pessoas que ouviram, que assistiram, todo mundo dizia isso. Puxa, porque é muito tenso, né? Principalmente porque tem muitas pausas. Acho que isso demarca bastante do que o ouvinte ali dá a impressão que ele tem, porque você nunca sabe quando vai acontecer. Você tem essa tensão E você tem esses momentos de coordenação, né? Você tem que bater junto com alguém. Tem. E aí eu vi assim, será que... Eu ficava imaginando, eu nunca toquei a música, eu conheço, mas eu nunca toquei essa partitura, li a respeito, mas nunca toquei. Eu ficava imaginando se existia a possibilidade de não ter alguém para bater junto com você. Vocês passaram por isso? Passaram, mas você acaba. Quem é que vai bater junto comigo? E ninguém responde. Né? E aí você tem que parar, ou enfim, você tem que solucionar isso de alguma forma. Especialmente no final, quem fica por último. Você pode não, passa porque ele por disse isso, né? que você pode não tem uma acabar. sincronia e não tem ninguém para você sincronizar. Dizem que é muito raro dar certo, no sentido de ser exatamente o que é previsto, o weight learning. Quase sempre o mecanismo sai errado. Eu li isso também naquela... Mas isso está previsto na própria partitura. Está previsto. Está previsto. Então tá certo. Mas tá certo. Mas eu quero dizer, sai certinho no sentido de, chegando todo mundo até o fim e tudo mais. Por exemplo, tem um exemplo mais claro disso que é o 7, né? O 7, as pessoas cantam as sílabas do texto, cantam as palavras do texto, e elas começam cantando qualquer nota, todos os integrantes, é só a voz, né? Começam cantando qualquer nota, e ao longo do tempo elas pegam a nota do vizinho. Elas vão pegando a nota do vizinho. Passei por... Tem performances que eles fizeram andando também, então se eu ouvia uma certa nota, pegava a nota do vizinho.
E isso, estatisticamente, para o cardio, isso tenderia ao uníssono. Isso o Michael Nyman fala isso, não, então a peça ela começa num feixe de um cluster assim e termina no uníssono, mas quase nunca termina em uníssono. Eu nunca ouvi terminar em uníssono, na versão que tem lá não termina em uníssono, a versão da Scratch Orchestra Companhia de Cardio não termina em uníssono. A versão polonesa não termina em uníssono, parece que sempre tem... Nunca sai exatamente... É que assim, estatisticamente, você tem um problema da própria estatística. Na própria estatística. Um tempo suficientemente longo e um número de pessoas suficientemente grande. Sim. Né? Pode ser que no limite... Né? Sim, mas isso que é interessante. Mas ela reduz? Reduz. Eu escuto reduzir. Enfim, reduz sim. Mas é muito som. Então, enfim... Você ouve uma espécie de maçaroca coral, assim. Não, eu acho muito bonito, é uma das minhas favoritas. Então, mas talvez todos esses performers aí que fizeram isso são pessoas muito bem informadas e tentam desafiar essa ideia de... Eu não acho que você precisa. Você não precisa. Se for numa escolinha de criança, pegar 20 crianças e falar, ó, cada um vai cantar uma nota e aí, depois de 10 segundos você vai pegar do seu vizinho, será que não muda isso aí? Você acha que cabe nisso? Eu acho. Pra criança, sim. Não sei. Eu acho que é um bom teste. Alguém já fez isso? Eu acho que o documentário faz crianças. Ele tem umas crianças, É porque essa peça, a versão polonesa é com não músicos também, gente que não é profissional. Ele diz, né? E tem uma... É até legal falar um pouco disso. Eu tô perguntando. Eles chegaram no Scratch Orchestra e falaram, ó, desafio vocês, vão terminar em uníssono. Os caras conseguem não terminar, entendeu? Agora. Eu acho que a gente não termina nisso. Mas é o que eu tô falando, a gente vai desafiar. Não, faça um set a próxima vez e veja se termina isso. Eu lembro uma outra peça, não sei, eu esqueci o compositor, Names, que é uma peça que é simplesmente uma instrução que é você fale os nomes que te vem na sua cabeça. Então, como se a gente fizesse uma performance aqui, e você vai lembrando os nomes. A peça é você só, aí tem um acordo, né? Um acordo é exatamente isso. Você só repete, só fala o nome que se você lembrar, ou seja, da sua memória. Quer dizer, você não pode pegar o nome de alguém. Se você pegar o nome de outra pessoa, você deve conhecer uma pessoa com aquele nome. Então é uma peça também de instrução, mais ou menos parecida com essa, mas a instrução é só essa. E a interpretação aí é... Claro, você pode fazer um fake, ficar falando um monte de nome, mas você não tá articulando. Aí tem problemas desse tipo, mais ou menos, você pode estar falando. Eles falam os nomes ao mesmo tempo ou eles falam sequencialmente os nomes? Depende. E é interessante, porque ela parece um pouco essa coisa meio... Ela começa assim, todo mundo fala, tem silêncio, sabe? Você vê eu vi algumas interpretações, né? E é interessante, porque ela tem uma dinâmica da memória coletiva, porque você vê que às vezes um nome se repete porque vai meio em conexões assim. É isso que o Nyman, principalmente quando fala do cardio, principalmente quando fala do Great Learning, ele fala em people process, né? Processos de pessoas. Tem vários tipos de processos, ele faz lá uma tipologia de processos, até entendido do experimento mesmo, mas tem uma tipologia de processos lá que são usados, esse tipo de música processual, enfim. E um deles é o people process, que é esse, né? Você tem uma situação contextual na qual as pessoas, a elas são dadas às vezes a mesma instrução, e pelo fato de ser um grupo grande, pelo fato de serem várias pessoas, isso gera um resultado que é imprevisível, mas até certo ponto, e que gera uma complexidade, né? A partir da interação entre as pessoas, people process. É um tipo específico. Eu acho que é uma coisa que deve ter também muito em teatro também, não é? O exercício de teatro, eu não lembro, mas deve ter algumas coisas eu não assim. saco muito de teatro, mas deve ter. Não, só estou pensando aqui, porque eu acho que tem umas coisas mais assim, dessa coisa da relação de grupo, entendeu? Aquele cara que estuda teatro e coisas musicais, né? Nessa peça, o que eu achei mais desafiador é justamente o coletivo. É o que é... Porque você pode tentar fazer sozinho isso, mas, quer dizer, não dá porque tem o som sincronizado. Você pode... Tipo, a gente discutiu muito isso.
que era para ser estudada. Porque qual é o grande empecilho no começo? Primeiro não existe, a gente tentou chegar, mas isso num senso comum do que é som isolado, o que é um par de sons, o que são... Foi discutindo Eu lembro essa história de 2 sons e par de sons. 2 sons e par de sons. Para mim é diferente, um par de sons e 2 sons, mas muita gente diz que não, que é a mesma coisa. Porque eu acho que se ele escreveu 2 sons e um par de sons, um perto do outro, eu achei que tem uma diferença. Mas, enfim, eram discussões desse tipo, né? E o que acontecia no ensaio era que tinha dificuldade da partitura, porque a gente dizia, bom, mas está todo mundo assim, mas não dá para fazer, não tem, é muito difícil, assim, eu não acho que é possível esquecer isso aqui, né? Memorizar essas, você pode até tentar memorizar, mas no tempo que a gente fez era uma coisa muito difícil para tentar seguir. Então você tinha que fazer um exercício de ler essa parte, né? Por isso que muitas pessoas fizeram a partitura de símbolos. Você tinha que bater o olho aqui e saber o que vinha, né? Depois. Uma partitura de símbolo eu acho que é mais... Você bate é direto. mais direto. Então, mas essa partitura não é de símbolo. Eu posso fazer uma partitura de símbolo, mas essa aqui não é de símbolo. Então, acho que tinha também essa dificuldade de você ler, ir até o fim e não travar também entre uma coisa e outra, né? Talvez seria legal quem fez, acho que falar um pouco. Isso é interessante também que você está falando, que a partitura não é de símbolo, porque é mais difícil você criar um condicional numa partitura de símbolos. Quer dizer, se tal coisa, tal outra coisa. Tipo, essas são as especificidades da partitura verbal, assim, que não estou dizendo que deve ser possível, enfim, mas é mais difícil, né? Enfim. Ou mesmo numa partitura de símbolos, mesmo numa partitura de símbolos, no momento em que você cria um condicional desse, você acaba apelando a um tipo de linguagem verbal. Quando você faz uma formalização qualquer, um se, if, não sei o que, quer dizer, você já caiu num tipo de anexo verbal de uma linguagem que não é totalmente, um tipo de expressão que não está totalmente no interior da linguagem tal como formalizada. Enfim, isso já é questão de notação. Eu fico perguntando porque são 7 parágrafos e os parágrafos têm notações diferentes. Então, por que esse é verbal, né, desse jeito? Então, assim, acho que tem um motivo. Talvez... tem alguns que tem música escrita que é para ser tocada igual. Né? O parágrafo 1 é igual, até certo ponto. O parágrafo 1 tem a parte de órgão. Vocês ouviram? Eu ouvi. Todos chegou a ouvir os parágrafos? Nesse documentário tem trechos de cada um. O 1 tem aquele solão de órgão imenso, que é a partitura mesmo, nota. O 4 tem partitura de órgão. Ali no livrão é esquisito, porque tem vários pentagramas, e aí o organista tem que tocar como se fossem várias peças de órgão ao mesmo tempo, tentando diferenciar os planos ao mesmo tempo. E aí é uma peça virtuosa para o organista. Né? Para o resto das pessoas não. Então tem essa mistura entre um músico muito experimentado, nem sempre não, mas ele trabalhava também com essa mistura entre um músico muito experimentado e o não músico, um músico com pouca experiência, que vai realizar uma ação simples. Né? E tem algumas que tem um regente, o plano eu vi. Regente eu nunca vi, tem? O Tilbury, ele estava regendo em alguns momentos. Eu não sei se era só um ensaio. Enfim, também não sei. Podia ser só um ensaio, né? Porque o documentário mistura um pouco ensaio eu acho que em a parte direção só. Esse é um problema, né? Por exemplo, na realizações do treatise, que é essa que é só o gráfico. Tem gente que acha que você tem que olhar o gráfico e tocar, que é uma espécie de inspiração para a improvisação. Eu acho que não, porque pelo que eu li do Cássio, eu entendo o treatise como uma reflexão sobre o ato de projeção de um símbolo. Cássio era um leitor ávido de Wittgenstein, e treatise é uma referência ao Tractatus do Wittgenstein. E o Tractatus do Wittgenstein fala sobre projeção de símbolo e objeto. Então, só que enquanto no Tractatus ele é uma obra filosófica na qual ele está tentando sistematizar as condições ideais para que haja essa projeção. No caso do treatise é o contrário, é uma obra de arte que problematiza justamente essa projeção. O que acontece se eu te der um corpus de coisas
E eu não vou te dizer o que significa isso. Isso está para o quê? Não sei. Então, para mim, existe um problema que o treatise trata, que é o da projeção. Então, se eu fosse fazer treatise, eu tentaria criar uma série de ações consistentes com os símbolos que são recorrentes. Digamos, os símbolos que têm uma certa recorrência, eles vão denotar gestos que são mais ou menos assemelhados. Eu tentaria criar algum tipo de consistência desse tipo. Tem versões onde eu queria chegar... Sincronia também? Oi? Sincronia também. Esse é o problema, né? Tem versões, isso está no Treatise Handbook. Isso aqui também ele escreveu sobre uma espécie de diário do Treatise. Isso foi publicado, é uma espécie de introdução ao Treatise, que foi publicada a posteriori. Ele dizia que não queria que o Treatise fosse publicado com introdução alguma, que fosse só o gráfico. Mas depois ele publicou isso, que é uma espécie de diário, inclusive é datado como um diário, com anotações enquanto ele fazia, né? E ela foi publicada junto com 2 outras peças que teriam sido derivadas do Treatise, e são partituras tradicionais, em que ele fez exatamente isso. O volo solo para piano, quer dizer, eu não sei qual foi o método de projeção. Isso o próprio Tilbury não fala, é um problema. O que você chama de método de projeção? Método de projeção. Da partitura? Método de projeção que eu quero dizer, tipo, você vê lá uma bola, o que ela vai significar, você vê um quadrado, o que ela vai significar. Você vai projetar isso em som de que forma, entendeu? O que ela vai significar. Mas tem alguns momentos que ele põe uma clave e uma bola. Mas aí é uma sugestão, tá jogando com isso. No volo solo, eles dizem que é o treatise inteiro. E é uma peça, assim, que é extremamente difícil de tocar, e ele mesmo, no artigo que veio no World Events, tem um artiguinho dele, como é que chama? On the Role of Instructions in Indeterminate Music, ele fala do volo solo. E ele fala que é para você tocar o que for possível, se você tiver, é escrito a princípio para piano, mas você pode tocar, se você tiver um instrumento que não tenha todas as notas, você pode tocar só as notas que cabem no seu instrumento, quer dizer, é um corpus que ele dá extrema liberdade para ser usado de uma maneira bastante distante do texto escrito, né? Sim. E é uma partitura assim, isso aqui é o mais rápido possível, tudo isso, e as recorrências de acordes, de gestos, teriam sido derivadas do treatise. Não tenho como provar isso, nem o Tilbury fala isso. Fala qual foi o método de projeção exatamente, mas enfim. Mas isso e aqui, isso porque ele sugere isso de algum lugar? Ele diz que foi. Que foi? Isso aqui também, o Band No. 2 for Orchestra. Tá aí. É outra peça também. E é para orquestra. E é tirada do treatise também. Nossa. E é peça para orquestra, caretona, tal, regência, pá. Fez para o Petrassi, quando ele era aluno do Petrassi. Enfim, passa aí também. Então, o Treatise Handbook foi publicado com essas 2 outras peças mais tradicionais, no certo sentido, que teriam sido derivadas do Treatise. Em relação à sincronia, nesse livro, nesse handbook, ele menciona versões, por exemplo, em que certos naipes são divididos e certos músicos fazem só um tipo de gráfico. Quando linhas paralelas aparecem no Treatise, tinha um naipe de metais que fazia acorde, numa das versões. Quer dizer, existia uma divisão do trabalho. Não é todos os músicos que interpretavam todos os símbolos. Existia a possibilidade de dividir os símbolos em naipes, em grupos de músicos. Estes músicos vão tocar quando aparecer símbolos musicais. E esse aqui vai tocar quando aparecer linhas paralelas. Esse aqui vai tocar quando aparecer X. Eu acho que não é só a divisão em si, ou a sincronia ou não, mas é a proposta de que você tem encaminhamentos que são musicais, no sentido, né, estrito do termo, tradicional do termo, e que você pode aplicar para alguma coisa que, numa certa medida, está também questionando essa mesma postura. Sim. E acho que é um pouco... assisti um pouco dos ensaios e num deles até... Eu fiquei presente o ensaio inteiro, tentei dirigir algumas coisas, porque eu era a única pessoa que estava fora, né, olhando, sem estar tocando. Então, sempre tinha alguém que perguntava, mas isso não está escrito na partitura, ou isso seria induzir demais determinada ação, né? Mas me parece que ele não está indo contra esse movimento, é diferente de uma postura
talvez até mais esotérica, né? No sentido, eu quero fazer uma música totalmente livre, totalmente não pensada, não, né? Não parece que ele está indo para ali, ao contrário, ele está criando a própria partitura desse parágrafo, muito isso, né? Ela é muito estruturada, ela convida muito a você criar esses jogos de uma maneira mais ou menos pré-estabelecida. Mas eu acho que o problema ético faz parte da peça. Essa aqui é a minha visão. Faz parte, mas não me parece que seja... Como resolver isso é o problema da trás, peça. Esse é o problema ético, faz parte da peça. Mesma coisa com o treatise. Digamos, se... Eu não sei se eu faria treatise com regências. Acho que seria ridículo. Eu acho. Isso foi uma peça, aquela peça do John Cage 101, para orquestra, foi feita lá no México, e aí a maior crítica foi porque a peça é toda com cronômetro, né? As pessoas seguem com cronômetro, então tem lá 5 minutos tanto, 10 segundos, em torno disso você começa a tocar uma coisa para o meio, você começa a entrar nessa parte. E assim, era um puta de um teatro lá, não sei o que, era a peça mais popular da época, ia ser feita, Paraná. E aí tinha relógios por todos, né? Tinha vários monitores, e tinha, ou seja, não ia precisar de um regente. Mas chegou alguém. Foi esse regente? Não. Não. Eles fizeram a regência com relógio? Não, eles fizeram exatamente isso. Chegou alguém lá que fez o 1, 2, 3, vai, né? Eu falei assim, tá parecendo Ramones, né? E aí, depois saiu uma discussão exatamente sobre, que é exatamente essa questão, acho que você está colocando, a questão ética de ter ou não ter um regente, né? Sobre uma perspectiva de que a peça já discute esse outros modelos, enfim, a gente sabe mesmo do John Cage discutindo anarquia ou essas coisas. Tem gente que tem uma postura muito pragmática com relação a essas coisas, né? O Valério Filho da Costa, muitos conhecem aqui, tem uma tese e ele tem uma postura extremamente pragmática acerca de indeterminação, enfim. Mas você acha que ele faria o Não, eu concordo muita coisa com ele. cardio... O cardio com regência eu não sei. É que eu acho que essas peças colocam um problema ético. Eu acho que o problema ético faz parte da peça. O problema de como resolver isso. Agora, também ela não responde exatamente. Justamente por colocar o problema ético, ela não responde de saída como é que tem que ser. Porque se ela respondesse de saída, ela não colocaria o problema ético. Então, é exatamente essa a dificuldade. Então, você tem que meio que resolver por si e, enfim, esperar que isso... Acho que o mais legal da Espero peça... que isso, de alguma forma, manifeste a peça adequadamente. O Cláudio era muito atento a certas coisas. Eu estava lendo, justamente para conversar com vocês, eu estava lendo um capítulo sobre o Great Learning, e vocês falaram, acho que você falou para mim sobre esse parágrafo 6, sobre os sons não intencionados. É o... chama... A gente está traduzindo ele. É o som acidental e tem o incidental. Tem isso numa entrevista de rádio que ele deu Acidental. sobre isso. Que ele diz que ele não pode provar que tem uma diferença entre o som que você faz intencionalmente. Opcionais, desculpa. Deixa eu ver se eu acho isso, porque é interessante, justamente sobre isso. Então, sons opcionais, está nas notas de performance da partitura. Podem significar um som, né, como descrito acima, né, o som que ele diz que é antes, ou um tipo de som acidental ou incidental, ou um som quase incidental ou até mesmo nenhum som. Isso é os sons opcionais. Então, a gente discutiu bastante sobre isso. Porque ele cria um labirinto, né? Você tem que ficar encontrando a saída dele. Eu queria achar... É bem... Será que eu marquei isso? Mas o mais interessante da peça é essa tensão. É uma tensão de... Tem muitas coisas que você pode escutar. Então, um som pode ser escutado também, não só feito. Então, já escutei. Aí a gente... Porque o que acontecia é que, muitas vezes, esse som opcional, que pode ser nenhum som, mas tinha a tensão de um som opcional seria... Esse incidental seria, eu mexi na cadeira e gerou um ruído que... Então, esse eu incorporo, mas aí
se eu mexo na cadeira propositalmente, ele não é mais som incidental. Ele fala sobre isso aqui. Um pouco isso. No parágrafo 6, assim como no parágrafo 5, a virtude essencial é expressa de forma bastante explícita. Do imperador ao homem comum, individualmente e todos juntos, essa autodisciplina é a raiz. Essa ideia da raiz, expressada no parágrafo 3 e também no parágrafo 7, é crucial para a obra inteira. O parágrafo 3, inclusive, tem um bordão. Isso aí é bonito, tem um bordão e tem escalas que saem do bordão. Parágrafo 3. Aí tem escalas que saem do bordão, e aí as pessoas param num acorde, numa tríade, enfim, e tem aquele bordão lá o tempo inteiro, que é a raiz no parágrafo 3. É também designada para músicos untrained musicians, músicos não profissionais, ou não treinados, enfim. Mas enquanto o foco no parágrafo 5 é amplo, o parágrafo 5 termina com uma grande improvisação livre, e é livre mesmo. O parágrafo 6 exige um alto grau de concentração numa área bem delimitada. A atenção do intérprete é concentrada precisamente no som, na qualidade do som, na relação dele com o som, nos sons produzidos pelos outros e nos sons do ambiente. Em particular, Cardio queria que os intérpretes estivessem conscientes dos diferentes níveis de controle que podem ser exercidos sobre qualquer som escolhido, isto é, diferentes graus de intencionalidade. Mais de um ano antes de terminar o parágrafo 1, Cardio desenvolveu o argumento de sua maneira inimitável. Alguém vai provavelmente me objetar que o mesmo som produzido com duas atitudes diferentes ainda assim é o mesmo som. E assim, o mesmo no seu efeito. Quer dizer, ele bate no ouvido da mesma maneira nas duas vezes. E assim, claro, eu sou forçado a ser metafísico, já que a mim falta a cultura científica necessária para poder te dizer como o ouvido como as coisas chegam ao ouvido diferentemente, devido à transmissão mais rápida que a luz de partículas subatômicas até os centros nervosos vitais no cérebro, e fazer você acreditar nisso. Então eu dou o salto. Um som feito intencionalmente tem a característica de ser intencional. O mesmo som feito acidentalmente tem a diferente característica de ser acidental, não importando se você o ouça da mesma maneira ou de maneira diferente. Então tem um trabalho que não diria conceitual, não é Henry Flint, mas é um trabalho sobre a atitude daquele que toca, os diferentes graus de controle que ele pode ter e da responsabilidade dele sobre o som, que eu acho bastante diferente do Cage, bastante diferente. Enfim, alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Tinha uma coisa que sobressaía, né, na versão que a gente fez, que, claro, depois que você vai repetindo, chega um ponto que acho que da concentração é válido, mas é um pouco ensaio demais, talvez, porque você fica... A gente se preocupou em fazer isso, talvez até minha responsabilidade, de falar, vamos tentar entrar nessa peça, mas tinham duas coisas sonoramente que sobressaíam, que era quando ele dizia o som longo ou alto. Tem 2 momentos ou 3 momentos da partitura que isso acontece. Então, um é mais ou menos logo no começo, um pouco para frente, outro mais lá para o fim, e outro bem no fim. Você poderia nem chegar, mas a gente acabou chegando. Então, até um sintoma de que a gente talvez tenha ensaiado e previsto algumas coisas tenha sido porque a gente fez do começo ao fim várias vezes, tanto no ensaio quanto tem certos gestos que não tem jeito, você já conhece o som do outro. Aquele mesmo grupo, você sabe... o mesmo grupo, você sabe como o outro vai reagir, algumas coisas acabam... Acho que é até por isso que a gente fez. A performance, a primeira vez que a gente ensaiou, tinha dado, acho que 12 minutos. Depois 15, no fim, que a gente gostou, foi quando deu 20 minutos. Era 19, 20, 22, né? Mas, assim, o tempo era muito semelhante.
E no mesmo dia de ensaio que eu segui, vocês tocaram, sei lá, 3 vezes. A As diferença 3 das 3 performances era de segundos. 30 segundos, Exato. No menos de um máximo. minuto. Ou É. seja, existia uma consistência ali também na maneira de... Esse foi porque você acaba sabendo, por exemplo, você sabe que o som longo da pessoa, ou alto, vai ser um som X. Você já escutou, que ele sabe foi aquele, e que na hora aquela pessoa vai fazer aquele som. Né? Tinha o sino lá do Marcelo, tinha as coisas elétricas que sobressaíam nesse contexto. Que aí poderia discutir, mas porque ele diz que a peça são sons, geralmente são piano e curtos. Geralmente, com exceção desses casos. Mas será que essas coisas aí não acontecem um pouco por causa porque parece que tem uns pontos de sincronismo. Na hora que ele fala que você tem que esperar um silêncio geral, assim. Tem que esperar uma grande pausa, né? Geral. Uma pausa geral. Então, eu acho que essas pausas criam alguns pontos de sincronismo das pessoas, por mais que cada um tenha o seu tempo interno, né, individual, assim. Eu acho que esses pontos eles criam, de repente, não sei se isso Acho que também ajuda a gerar essa consistência. Eu acho que tem um contexto musical, né? O fato de serem sons acústicos, curtos e suaves, né? Isso já estimulou o uso de pequenos objetos que produziam sons percussivos com pouca ressonância, né? E todo mundo ali ou é músico, ou tem uma escuta musical desenvolvida, então existe uma maneira de você fazer um gesto instrumental, de preencher uma textura instrumental que está na cabeça de todo mundo, né? Então, você escuta a peça inteira, não tem buracos e nem adensamentos muito disparatados, porque todo mundo tem mais ou menos uma espécie de ouvido interno do que é um gesto instrumental, musical, de quanto de espaço eu deixo entre um som e outro, e o que é piano em relação a outro som. Isso aí acho que é muito construído e acho que isso ajuda muito a criar Ninguém se liberta disso tão facilmente, né? Isso conduz bastante a performance, né? É muito difícil. Eu acho que a partitura, conscientemente ou inconscientemente, tira proveito dessa escuta que todo mundo já tem. Mas ela descondiciona muito, apesar de você falar desses gestos, a primeira, quando você vai montar a peça, ela descondiciona muito o gesto, esse tipo de gesto. Porque o começo, primeiro que são escolhas. A escolha de ser... Você está lendo, né? Você está lendo e você você sabe, é curto, mas você não sabe como uma coisa como é que acontece. Aí aí a pausa geral, que foi uma discussão longa, que era, a pausa geral pode ser curta, mas é uma pausa que todos não tocaram. Mas isso chama muita atenção para isso. Chama muita atenção. Mas essa pausa foi ficando cada vez mais longa, intencionalmente. Então, não sei se era a intenção do cara, mas a intenção cada nossa... Vez menos vocês estavam lendo o texto e mais usando essa referência musical. Então, mas ela, à primeira vista, ela descondiciona muito essa... Você fica muito preso a as instruções, que eu acho que é positivo da partitura, que você vai... Não, tá errado. Apesar dele incorporar e dizer, você pode errar, você pode tentar de novo. Você pode tentar de novo, você pode não conseguir. Quer dizer, ele fala assim, você pode tentar fazer isso, mas se você não conseguir, você pode começar de novo. Tem uma dimensão normativa quando você diz tentar e errar e fazer de novo. Não é fazer qualquer coisa. É tentar errar e fazer de novo. Ou seja, existe o conceito de erro. Então tem uma dimensão normativa muito forte. Eu acho que tem. Apesar de deixar você um pouco mais à vontade, você não fica... Isso me lembra a peça do Frederick Jevsky, o Le Mouton de Panurge, que é uma melodia que as pessoas tocam em uníssono. É uma melodia aditiva. Ele dá a melodia inteira e aí para tocar você toca a primeira nota, depois a primeira e a segunda, depois a primeira, segunda, terceira, depois a primeira, segunda, terceira e quarta, até fazer a melodia inteira. E depois você vai subtraindo do início até terminar na última nota. Mas a partitura é só a melodia inteira e essa instrução de como fazer. E tem uma coisa interessante que ele fala, se você se perder, fique perdido.
Não tenta, é o contrário, não tenta se juntar aos outros, você fique perdido. Siga as instruções, você se perdeu, mas você continua seguindo a instrução. Quer dizer, esse erro é incorporado como um fator de riqueza da música. Mas ainda assim, existe uma dimensão de você está fora, você errou. Significa que existe alguma coisa. Existe a noção do treino, existe a exigência do performance como um virtuoso. A gente fez essa peça muitos anos atrás, na época do Piap, e tinha essa dimensão, era um grupo de percussionistas. Essa do Jevski? O Mutoni Panucci. Era um grupo, vamos dizer, virtuosístico, né, de percussionistas. Então era quase inadmissível que alguém errasse. Mas, obviamente, a peça não é fácil de tocar. Então, é difícil. Eventualmente alguém errava, mas era muito mais difícil essa pessoa conseguir manter o erro até o fim. Porque você toca lá com 10 percussionistas e um tá fora, é muito mais difícil que ele consiga se manter fora do que corrigir uma semicolcheia e entrar com... Mas aí é o problema de peça sem número de intérprete determinado, né? Tem a questão estatística aí, se mais pessoas errarem, é mais fácil você continuar errado. Se tiver 3 ou 4... Se só você errou, é difícil você continuar errado. Entendeu? É muito mais fácil você ir com o seu ouvido vai com quem está tocando com você. Então, se você tem um monte de gente errando, porque o Jevski previa também que tinha não músicos tocando, também é dessa mesma fase. Né? Previa também a possibilidade de dar chocalhos para o público ficar fazendo lá uma base rítmica, sei lá. Enfim. Então, pois é, tem essa questão de peça com um número aberto de intérpretes, né, que acaba influenciando muito a quantidade de gente que você tem para fazer. E toca também numa outra coisa que eu acho que me interessa muito, que é ser aparentemente simples, né, em termos de som, de tipo de som, né? Eu acho muito difícil. É muito difícil, mas eu acho que mas exatamente esse tipo de peça que você falou, o Michael Winter apresentou a peça do Tinney, que é aquela que tem, acho que são 2 caras que ficam tocando, eles ficam tocando, é muito parecido, é uma escala, não é isso? São 4 notas. E eles ficam fazendo interpolação entre as notas. E eles estão em lugares diferentes, né? Ovos numa... Como é que chama? Basket. Eggs na basket. Essa aí. E que aparentemente pode ser uma coisa simples, né? Se quiser, lida com coisas, mas que no conjunto cria uma atenção muito interessante. Eu acho muito legal desse tipo de peça, porque ele traz isso, traz esse jogo entre qualquer um pode fazer, claro. Você não precisa ser um cara, assim, não preciso ter uma prática musical, instrumental para fazer essa, mas eu preciso ter uma prática em grupo e de discussão e escuta para conseguir levantar. Então, eu acho que é um tipo de peça que trabalha com uma habilidade muito eu gosto muito, acho muito interessante. E a capacidade de agir eticamente, né, também. Que é mais ampla do que a capacidade de agir eticamente. E que é mais ampla do que a capacidade de agir musicalmente, só baseado no seu treinamento. É um problema do Great Learning, eu acho. O problema do GTs, o problema de muita coisa que o Cláudio fez. É uma pena que o César não está aqui, porque o César Villavicencio trabalha muito com improvisação e o trabalho dele é baseado nas ideias de retórica, né? A maneira como ele descreve o processo da improvisação tem muito a ver com um jogo que é regulado por regras éticas, né? No sentido da retórica. E que acho que tem muito a ver com o que você está colocando. Você está competindo, você está indo a favor. O clássico do cardio, né? Claro. Improvisation. Tá aí. É parte do GTs Handbook. Como chama, Mário? Direção à ética de improvisação. Towards an Ethic of Improvisation. Sei lá, acho que falei muito de quem tocou ou fez as peças. Poderiam falar um pouco da sua experiência, vivência. Porque acho que tiveram peças que foram mais
que os grupos foram mais livres em relação à própria partitura e que criaram... Por exemplo, o Vitor, no Drip Music, ele simplesmente ignorou esse dado de ser uma coisa do cotidiano. Não, é uma escolha que você fez, né? A gente falou de fazer... Não toma todo dia. Positivamente, né? Foi uma escolha. Eno com óleo? Eno com óleo. Pastel, óleo antes. Óleo antes, depois não É verdade, com pastel. Que foi uma escolha assim, deliberada em fazer uma intervenção numa proposta que, enfim, né, acho que algumas foram mais estritas e outras foram mais livres e a gente tentou conviver ali um pouco. Foi uma experiência de fazer coisas ao mesmo tempo, depois pensando, acho que foi legal, mas teve algumas coisas que a gente poderia, enfim, fazer diferente, mas acho que fazer diferente, acho que pode sempre. É ótimo. Deve. Uma proposta assim, de como as coisas aconteceram, acho que foi uma experiência muito legal e compositores diferentes. Não, eu gostei muito do evento, assim, fiquei muito feliz lá de assistir isso. Foi um esforço coletivo. Eu gosto muito quando a música sai da música. É. Uso muito essa frase do Xanax que ele usou para criticar o Cage, né? Ah, é? Tá no Towards the Philosophy of Music do Music for Men. Não sei porque você tem em inglês e o título é bom. Mas ele fala que esses caras que fazem isso, eles estão tirando a música da música. E eu fico assim, nossa, mas que lindo programa estético. Apesar de eu gostar muito de Xanax. Né? Acho que foi um empenho coletivo. Vocês todos viram o que o André fez. Está lá no site, tem o site das partituras e você navega com a tradução que vocês fizeram, a partitura original e as traduções. A gente vai, de repente, arrumar um jeito de... Acho que não está no som ainda, né? Mas na hora que tiver tempo... Botar lá, enfim, fazer algum... Porque acho que vale a pena ver mais isso, né? Que ficou bacana. E acho que até para ter acesso às partituras. Então tá tudo lá, de todo mundo, né? A original e a tradução. Então acho que... Vocês fizeram Stones do Christian Wolff também, né? Eu vi Stones com o Wendell Weiser num parque. Aí você não sabia que eles estavam tocando a música, na verdade. Tem umas pedras lá. Tinha uns caras que faziam assim, plaque. Estavam jogando as pedras no chão. Todo mundo que passava, tem uns caras jogando pedra no chão. Não tinha propriamente dita uma música. Entendeu? Aí eles escolheram fazer assim, vou fazer a coisa mais anônima possível, mais inócua possível. E não tinha nada anunciando que aquilo era um concerto. Você sabia, eles avisaram, a gente vai estar no parque tal, a tal hora, e a gente vai tocar uma música lá. E a música que o cara tocou era isso, era jogar a pedrinha no chão. Uma depois da outra, assim, do not break anything. Aí que eu fiz a outra. A filha fez uma versão assim. Vocês quebraram alguma coisa? Não quebrou nada. Não, aí... Tá vendo? Então, Seguiram eu fiz uma que é pra você quebrar tudo que você usar. Tudo que você usar, você tem que quebrar. fez uma versão da... De preferência, amplificar tudo. A versão noise do Stones. Amplificar tudo, quebrar a tábua de amplificação, quebrar os piesos, quebrar as caixas, quebrar tudo que você usar. Poxa, essa aí... Eu vou fazer. Legal. Um dia eu vou fazer. Tem uma grana pra quebrar as coisas. Amazônia. Amazônia. Alô, pessoal. O quê? Falou. Mas ele nunca fez com pedra. Tem que jogar as pedrinhas, quebrar as garrafas em cima da tábua amplificada, rasgar a tábua assim com um pedaço de capim da garrafa. Aí, Foi na conta da papel. É o anti-wolf. ó. Totalmente, né? Mas sei lá, alguém quer comentar o concerto, falar alguma coisa? Eu acho interessante que esse conceito de músicos não treinados, né? Fiquei pensando o que é isso, né? E todo mundo ali é músico e teve essa questão da pausa, tinha 2 tipos de pausa, a pausa geral e a pausa longa. E esse silêncio a gente negociou o tempo todo. E ficou bastante interessante, que a gente
viveu o silêncio ali como experiência e talvez se a gente não tivesse negociado, o ouvinte que não estava participando, ele não ia ter essa experiência. Só na pausa longa. Já na pausa geral. Mas eu me pergunto se isso é necessariamente resultado de negociação ou se vocês realmente se entregaram ao silêncio e viveram o silêncio de tal forma que esse silêncio foi comunicado a quem estava escutando e não tocando. Eu acho que foi negociação. Mesmo? Por quê? Por que, Carlos? Na questão da pausa geral, da pausa longa não. Porque uma pausa geral pode durar meio segundo. Mas é muito difícil você fazer uma pausa geral com meio segundo nessas condições, se você não tiver uma pausa de meio segundo escrita na partitura. Não, pode ser até menos. Quase subjetivo. Eu acho muito difícil, pela inércia da performance, todo mundo entrar em acordo que aquilo foi uma pausa geral. Não, mas não é um Existe acordo. o problema do limite de discernibilidade dos eventos. Você tem um evento que é uma pausa, que é um não evento. Ela precisa ter uma certa presença para todo mundo do grupo dizer, isto foi uma pausa. Se ela não tiver presença, se ela for a pausa como eu acabei de fazer entre uma frase e outra aqui, tá aí a pausa geral. Mas nos ensaios Então, as pessoas acham... tem gente que... Porque você está acompanhando aqui a sua partitura. Tinha pessoas que faziam essa pausa e considerava, bom, já foi uma pausa geral, próximo. Então agora é 4 sons. Então se teve aquele meio... acho que é isso que ele está falando. E tem 2 pausas, né? Ele fala da longa pausa e da pausa geral. Então acho que... E também essa questão de cada um pode estar em qualquer lugar da partitura, desde que siga ela. Então, eu não sei, eu acho que pode ser uma escuta sua, subjetiva. Você escutou durante, sei lá, 1 segundo, enquanto alguém estava tentando fazer um som e ninguém fez. Agora, já a pausa geral é diferente. Você está falando da pausa longa? A longa, desculpa. Não sei. Pausa longa é longa. Eu acho que tudo isso é muito subjetivo, a interpretação de... É subjetivo porque tinha momentos que a gente ficava esperando o som sincronizado. E aí se ninguém... Se você está esperando um som sincronizado e o outro também está esperando esse som sincronizado, em algum momento... E isso é porque está rolando alguma pausa, eu estou esperando. Ou às vezes não, às vezes tem outras pessoas tocando. Mas quando começava, você ficava, e às vezes essa pausa ficava por mais tempo. A não ser quando alguém fazia o gesto enfático de tocar, fazer assim. Então ele tocava e você sabia que esse era o tempo para você sincronizar. Então aconteceu coisas assim, de se olhar um ao outro e ficar segurando esse toque. De repente o cara faz isso aqui. Certo ou errado eu não sei, mas também tinha muita ansiedade. Essa peça gera muita ansiedade de quem está fazendo, porque você fica... Bom, você quer tocar o próximo, então você não... Só que tem essa coisa, você tem que esperar. Você tem que esperar. Às vezes você tem que ficar, A pessoa não consegue ficar esperando muito tempo. Bom, então por isso que essas pausas eram... Mas só deu certo quando a gente for tratar como prioridade. Nos primeiros ensaios a gente... não fazia. Sim. Mesmo pedindo, a gente se cobrava, falava, não, gente, vamos fazer a pausa. Não acontecia. Até que no penúltimo ensaio, a gente começou a tratar como prioridade. Falar, a gente tem que seguir as pausas, então a hora que você tiver desconfiado que vai acontecer uma pausa, para tudo e respeita a pausa. Só assim que começou a acontecer a pausa. Porque ele fala, quando você ficar na pausa, ele fala uma coisa que é still. Quer dizer, permaneça nessa pausa. Então, quer dizer, não é só, uma pausa. Não, ele diz, pausa e fique, e permaneça imóvel. Permaneça então, imóvel, tem uma coisa do ideia. imóvel, Bom, então permanecer, eu posso ficar imóvel rapidinho, mas não é a sugestão da coisa. Acho que é aí que... Uma coisa interessante dessa diferenciação, disso que vocês estão falando, em relação à improvisação livre e a seguir uma bula, eu acho que tem muito dessa coisa da ansiedade, porque na improvisação livre você está mais solto para seguir o ambiente. Se o ambiente te propõe alguma coisa, você segue na hora. Na New Sound Meditation tem aquela guia muito certa de respirar, produzir um som de fora, respirar, produzir um som que não está fora. E em vários momentos eu sentia que as pessoas estavam em volta propondo coisas para eu fazer, mas eu estava no som que não está fora, então eu não podia seguir aquilo. E depois aquilo acabava, eu não podia mais seguir porque tinha acabado aquele som.
Então gerava uma ansiedade grande, eu sigo aqui, não posso seguir aqui, eu preciso produzir algo de dentro, então ok, vou fazer outro som. E eu via que às vezes até gerava uma certa frustração do cara que ele parava de fazer aquele som porque eu não segui. Então ok, aquele som foi embora, mas momentos que casavam, a campainha tocou na hora de produzir um som de fora, então eu fiz ele na hora. Então gera essa ansiedade que é difícil lidar com ela, né? E é a coisa de se preparar também, porque a gente se preparou em ambientes muito diversos do que aconteceu ali. De repente, vários sons que eu tinha programado que eu faria nos momentos de escutar de dentro, algumas pessoas que estavam ali, inesperadamente, começaram a produzir sons para eu imitar, de certa forma. E eram sons que eu tinha programado para fazer na escuta de dentro. Então eu tive que inventar novos sons que não estavam programados, então já eram umas tensões interessantes. Pelo menos pareceu pra gente isso, assim, essas tensões de não saber como lidar ali na hora. Qual era a instrução? A instrução era da Paulina Oliveira: respire, durante alguma respiração produz um som, escute o som de fora, que alguém produziu fora, imite esse som, respire, produza algum som que ninguém de fora produziu e continue esse ciclo até que não haja nenhum novo som. O que é um pouco Não haja nenhum novo som? É, não tem como, porque os sons de dentro são... Você está tocando até agora, não? Aí a hora que começou a rolar a peça lá de fora, eu falei, bom, no momento eu vou parar aqui. Mas tem essa tensão também, né? Entre seguir ali estritamente é difícil, né? Gera essa ansiedade, acho que isso é interessante. Gera bastante isso aí. Acho que seria legal vocês da orquestra a gente falar um pouco da peça que vocês fizeram, né? Eu senti um pouco também essa dificuldade de ser outro espaço, né? Que a gente não tinha experimentado. É muito, porque é que vocês estavam tocando aqui, é engraçado, eu fui assistir e eles sempre saíram numa determinada hora. E a peça do... como é que chama o compositor? Esqueci. Douglas Barrett? Isso, Douglas Barrett. Você tinha que escutar, fazer uma partitura durante 5 minutos e depois executar a partitura que você fez. Primeiro você escuta, você faz uma partitura durante 5 Mentalmente minutos. ou você... Não, você desenha, você escreve, você faz um... Então, porque senão ia ser igual uma peça do Henrique Wall, né? Tem uma peça do Wall que é assim, que você tem que imaginar uma peça... Tem. Suprematismo 5 partes. Tem. Você pensa no que você vai fazer durante um determinado tempo, depois faz. Você anota, né? Você faz uma partitura e depois você executa. Então eles ensaiavam sempre no mesmo horário aqui, então tinha sempre um cara estudando piano, mesma peça. E não tinha, né? A percussão. E eles, bom, sempre tem isso, cara. De vez em quando tinha um helicóptero ou alguma coisa naquela hora. E lá foi completamente diferente, né? Tinha o Mário estava tocando na sala, perto. Praticamente um helicóptero tirando ao mesmo tempo. Assim. Assim, tinha o som do Mário muito alto, né, no fundo, e ao mesmo tempo o som muito baixo. O som do Rodine? O som do Rodine estava rolando ao mesmo tempo? No finalzinho. No final. E na sala onde a gente estava quase não tinha muito som, assim, tinha uns barulhos pequenos do alumínio, da parede, coisa assim. Daí foi bem difícil achar alguma coisa para se prender, assim. Eu senti essa dificuldade. Mas eu assisti só um pedaço, porque eu estava filmando vários. Como é que foi? Vocês acharam? Vocês acharam que funcionou? Foi muito diferente? Teve alguma coisa? Então, a mudança do espaço se delimitou muito, né? Foi, no caso, uma concentração de potencializar os acontecimentos já mínimos, né? Então, uma coisa... Porque não estava rolando o mar nessa hora? Não entendi. No final começou a rolar o mar, mas no começo, no geral... Engraçado, você parou de tocar uma hora? Como foi? Não, foi o contrário. No começo, no final do Mário estava no início, daí a gente ficou num silêncio. Foi o final. Porque enquanto o público estava entrando, o Mário estava tocando. Daí ele parou de tocar e todo mundo já estava esperando. Então todo mundo ficou em silêncio, olhando pra gente, e a gente tentando sacar algum som. Interessante. Isso. Então, isso, né, potencializar esses sons que já aconteciam bem pouco, né, porque o público ficava olhando para nós quietinho, né, mas eles mesmos já faziam barulhinho, sentar, o que ele falou, né, tipo, a parede com alumínio já ajudava para fazer sons. E também eu tentei pegar, por exemplo, as ações que os outros performers faziam
colocavam, mexia o estante, a caneta fazendo barulho. Tipo, já situações bem mínimas, né, que possam me dar elementos para gerar sons e depois tocá-los. É isso. Eu acho que fez falta um ambiente um pouco menos poluído de som, assim, porque aqui, quando a gente ensaia, por mais que tenha um Pedro tocando do lado, a gente conseguia fazer uma espécie de brincadeira. Nesses 5 minutos que a gente tocou, no minuto 3 de um evento muito drástico acontecendo, né? Lá, porque tinha tanta coisa acontecendo que os eventos drásticos, em termos de uma explosão que poderia acontecer, assim, acho que ela ficava um pouquinho engolida pela quantidade de coisa, né? E 5 minutos passa muito rápido assim, para fazer isso, né? De repente, se fosse uma improvisação fora desse contexto de escutar, talvez é até um tempo bom, mas nesse contexto eu achei que foi 10 minutos que passou, parecia que foi 2. Foi muito rápido, essa sensação de tempo que passou rápido foi muito intenso para mim. Assim. O próprio conceito de estar acontecendo outras coisas. Eu, por exemplo, a peça deles eu nem consegui ver, do Alvin Lucier. Ninguém na hora, conseguiu. porque não conseguia nem entrar. Porque a peça foi no meio, durava 8 minutos. Teve peça do Alvin Lucier? Ah lá. Eles nem sabiam. Eles fizeram musical solo performance, eles fizeram naquela salinha que tem um jardinzinho de inverno, sabe como que se chama essa sala? Logo depois da entrada, tem uma sala pequena. Ah, sei. Então, rolou ali. Tava rolando um som grave, era aquilo? Era, tinha um subwoofer. Tava lindão aquele som grave, depois parou, eu falei, que isso? Então, a peça Eu acabou. vi eu vi essa, mas eu acho que faltou um movimento nessa peça, que era botar vocês tocaram no começo? Não, era no meio. Bem no meio. Então eu vi o teste. 43. Eu vi o teste que tava um negócio assim, maneiro. Estavam testando aí. Porque eles começaram, eles estavam entre o Mário ainda estava, aí estava a Orquestra Errante, foi depois, foi antes ou depois? Não, terminava o Make a Salad. Make a Salad começava... Dava um intervalo, sei lá, de uns 10 minutos, alguma coisa assim, uns 15 minutos, aí começava. Foi. Eu não consegui nem entrar, porque estava tão cheio. A gente não conseguia nem ir. Porque eu fui lá, estava filmando o Mário, e a hora que eu saí já estava a Orquestra Errante e aí... Fiz uns live movie do Mário. Não, no celular. E tava cheio assim, porque a ideia inicial era eu ficar em pé, mais ou menos perto dela ali, para se por acaso o EG saísse do lugar, a gente precisasse pegar o sinal de novo, né? Assim, arrumar na testa da Denise, era para eu ficar em pé. Mas aí tinha tanta gente que se eu ficasse em pé eu ia ficar na frente de algumas pessoas. Aí eu peguei, sentei no chão e fiquei lá. Né? Fiquei lá e não precisou, ainda bem que não precisou mexer nada, né? Deu, diferentemente dos ensaios, a conexão rolou. Ai, que bom. E a Denise foi super atriz, assim. Legal. Mas só na apresentação. Nos ensaios ela lógico, ficava meio assim, na hora, depois ela atuou super bem, legal. assim, foi demais. Mas faltou uma coisa, tinha que pegar a bag do coço da Denise e botar um isopor dentro e chegar no final e soltar assim no chão. Pra ver a pra ver o que ia acontecer. do EG dela. Alguém tinha que ver. Sacanagem. Queimava. Com isopor dentro, gente, não com o coto. Coisa melhor. Da próxima a gente faz assim, a gente faz uma pegadinha. Pode deixar ela ver esse vídeo aqui. E a peça de vocês, Cole? Você achou que rolou? Acho que ninguém me falou uma coisa. A gente teve um monte de problema com o equipamento, na verdade. O Vitor tem um problema no último ensaio, na semana da apresentação. Pad. Não foi nem o pad, na verdade. A interface parou de comunicar com o computador e aí corrompeu o arquivo do pad. O Vitor teve que fazer de novo, só que não funcionou. A gente teve que fazer umas coisas meio diferentes na hora. A gente soltou um vídeo com os sons já gravados, assim, que o vídeo tinha gravado. E aí a gente... do Golds também. E aí, acho que assim, esse primeiro ponto fez a gente ficar um pouco mais preso na coisa, né? Não teve tanta liberdade assim. Outra coisa é que o Vitor não conseguiu processar o que ele estava fazendo com
o material dele, das pedras, né, da edital, acho que e de última hora a gente teve que fazer uma renderização de vídeo ali também, então assim, acho que a gente teve esses problemas iniciais, a gente fez um ensaio lá e o ensaio até que aconteceu de uma forma legal e a apresentação, acho que na apresentação rolou assim, tiveram alguns problemas, acho que meio que até com influência em cima disso, né, de que a gente teve que fazer muita coisa, resolver muita coisa em cima da hora, acho que rolou legal. Já tanta gente falaram que uma hora que eu vi que eu estava na frente da partitura da Denise. A Denise estava lendo, assim, tinha um monitor só. E as pessoas foram sentando. E aí a pessoa vai te empurrando, né? Você filmando, acho que eu falei, olha, eles estão na frente. Mas a gente alterou bastante coisa, né? Na peça. No começo a gente tinha até alterado mais coisas, a gente tinha até saído bastante assim, da proposta da peça. Aí depois que a gente conversou com você, a gente resolveu testar mais vezes com a bula exatamente como funciona, porque a peça assim, acontece em 11 segundos, você tem 4 pessoas tocando e essas 4 pessoas têm X segundos dentro desses 11 para tocar, é uma coisa muito rápida e Tem que dividir 11 segundos por 4. Para 4 pessoas. E aí isso vai, a cada ciclo de 11, a ordem muda e o tanto de tempo cada um fica muda também. E aí a gente fez umas vezes e a gente começou a achar que musicalmente isso estava tão interessante. Mas no final, assim, a gente acabou fazendo bastante isso. Deu bastante certo. Ah, que legal. Bacana. Vocês estavam discutindo se fazia mais. A gente conseguiu resolver algumas coisas disso com o Vitor processando. E deu bastante certo. Tá. Legal. E a sua, Mário? Deu certo? Funcionou? Claro, eu soltei. Você soltou muito rápido, né? Natasha? Eu tava com medo dele não se soltar não. É mesmo? Até você ficar lá pra sempre. Soltei, porque afinal a peça pedia isso. Pedia? Pois aí você conseguiu. E eu fiquei lá, não. O cara estudou. Como fiquei até... Estudei escapismo. Fez performance perfeita. A parte do pé eu não vi. O programa estava bom, dado que o performer não é um escapista, não serão utilizadas correntes, apenas cordas. Agora você já ganhou uma estrelinha. Se eu treinar mais um pouco, a gente pode colocar você dentro do aquário dos Barões. Mas funcionou, achei que o estrogo funcionou bem também. Tem várias pessoas que vieram falar pra mim que não conseguiram nem chegar perto. Que isso, pô, meu ambiente favorito. Fiquei lá, Você falou assim, nossa, Poxa, alguém me parou na que minha sair, eu cara. não consegui entrar. Achei que ele comecei a passar mal. Nossa, adorei. normal, né? Ficava lá pra sempre. Não. E a da salada? Salada foi um sucesso de público, né? Foi? Sucesso. Sucesso de público. Até comi a peça. Eu também. Deu para notar que faltou comida nessa edição do Brasotrope, porque as pessoas simplesmente devoraram a salada. Afinal, a gente tinha um potinho com as cascas, pepinos, não sei o que. Eles vieram perguntar se eles podiam comer as cascas também. A gente fez um tempero nas cascas e comeram as cascas também. Então acho que nesse ponto de vista... Faltava a vida louca mesmo, né? A pessoa estava muita fome. Uma larica ali. Acho que rolou. Acho que a gente teve essa preocupação também de tornar a peça dar um sentido musical, que eu não sei quanto... Tinha até um multi-efeito. Tinha um multi-efeito. Muito chato. Vintage, né? A opção de utilização do metrônomo, isso foi... Metrônomo. As opções eram amplificar um pouco os gestos, né? E trazer um sentido musical para a peça. Por um lado, a peça tem essa ideia de associar uma atividade cotidiana, né, a uma performance. A gente viu que as próprias
performances da Alison Knowles, de alguma maneira traziam uma presença musical. E eu achei assim, sempre de uma maneira até meio... não simples, mas meio boba, meio ingênua, assim, às vezes, né? Então, assim que ela nunca vi, como é que ela faz? Fizeram um museu. Aquela que você falou que tinha um monte de gente fazendo salada. Uma lona. Mas assim, dentro do museu, com um monte de gente assistindo, era bem assim, e eles numa plataforma, pode ser mais um... Mas as outras que são um pouco mais intimistas, né? Ou tem uma música de fundo, ou tem uma coisa... E daí eles tentam cortar as coisas no ritmo da música. Então... Tem música de fundo? Sempre tem alguma referência musical por trás, assim. Então a gente resolveu trazer essa referência, mas mais próximo do que a gente costuma fazer. O performance, o processamento e... Então a ideia inicial era simplesmente amplificar os utensílios, o que podia ser um efeito bem sutil, mas sem processamento nenhum. Acontece que naquele ambiente pequeno, o corte da faca, quase não traz muita diferença dele estar amplificado ou não. Você não percebe a amplificação. Então essa poderia ter sido inclusive uma das estratégias, né? Você ter os cortes um pouquinho amplificados, mas como sei lá, o som da faca batendo na madeira já é suficientemente alto e pontual para ficar mesclado, né, em relação ao som do alto-falante. E daí a gente resolveu pôr algum efeito que indicasse explicitamente que tinha ali um processamento, né? E daí, como a partir de um certo momento virou uma espécie de diversão, vamos colocar um efeito engraçado, alguma coisa assim. E o metrônomo substituiu essa coisa de ter uma trilha musical por fora. Tinha um metrônomo lá meio processado, então era mais pra gente brincar em cima dele. Tem uma coisa que eu achei legal, que foi essa, quer dizer, no começo, acho que estavam com essa preocupação, de a salada ia ser servida. Porque você não simplesmente está tocando a salada, você está cortando, você tem que cortar também para que aquilo fazer uma salada. As pessoas comerem, não ficar tocando, né? Não é o ato da faca em um legume como um instrumento musical, mas também era fazer. Você tem que cortar cenouras, pepino e tal. Existia uma ética teve um momento gastronômica. Ali que você, liberou, né? Aí ficou na cortação. É o que sobrou dali, eu não sei se o pessoal comeu. Assim. Não, eles comeram absolutamente tudo. Aí, daí tudo, até o que não era para ser comido. Eu estava presente quando a galera começou a comer do lixo. Foi uma coisa eu assim. até sugeri que aquilo fosse uma peça. Uma segunda versão. Segundo movimento. Tinha também uma preocupação musical, né? Porque uma hora trocaram o efeito, colocaram outro delay, porque já estava ficando chato. Sim. Exatamente. Mas era uma... eu só ouvi a peça. Mas foi a ideia, assim, de ser uma coisa interativa. As pessoas estavam vendo, estou mudando o efeito, estou procurando um outro, né? Não é um negócio para ter o botão e feio. Não, vou parar de cortar com a mão suja que eu faço, não sei o que. É mais uma coisa... estamos fazendo um processo aqui divertido. Não sei, acho que está bem dentro da proposta da peça. Assim. Ele dava orientações sobre quais utensílios usar? Não. Faça uma salada e nem que salada usar, né? Faça uma salada. Como nós ensaiamos e tal, nós escolhemos os ingredientes adequados, etc. E também não era todo mundo estava amplificado, né? Todo mundo. Tinha uma menina não estava. A gente que não estava. Não, então um dos utensílios não estava. Ela estava com um ralador, né? Então o ralador obviamente não conseguia competir com o som da faca. Mas... Dependendo se colocava o ralador, ele suava mais ou menos, né? Ela estava segurando o ralador. Ela segurou ficava bem muito no preso lugar mesmo. Muito preso, assim. Então abafava. Não mexia, né? Porque no ensaio eu vi o Marcelo fazendo o ralador e... Soava bem, né? Marca boa, era Yamaha. É um plástico.